As técnicas de conservação de alimentos elaboradas pelos indígenas são um testemunho vivo da profunda conexão entre suas práticas culturais e a necessidade essencial de garantir a disponibilidade sustentável de alimentos ao longo do tempo. Essas práticas não apenas desempenham um papel crucial na subsistência das comunidades indígenas, mas também são intrínsecas em uma teia complexa de rituais e tradições que permeiam suas vidas diárias. Eles representam um conhecimento profundamente enraizado na compreensão dos ciclos naturais e na interdependência entre os recursos disponíveis e a sobrevivência das comunidades. As técnicas variam amplamente, desde a defumação de carnes até a fermentação de vegetais, e cada uma delas é uma expressão única de relação simbiótica entre os indígenas e o meio ambiente que os cerca. Além disso, as práticas de conservação de alimentos também refletem uma notável adaptabilidade às condições locais. Cada comunidade indígena desenvolveu técnicas específicas que melhor se adequam às características únicas de seu ambiente, seja nos vastos florestas tropicais, nas extensões extensas ou nas terras altas. Esse conhecimento localizado não apenas permite a sobrevivência em condições desafiadoras, mas também destaca a capacidade inata dos indígenas de se ajustarem harmoniosamente ao seu entorno. As técnicas de conservação de alimentos desenvolvidas por povos indígenas ao longo da história foram essenciais para garantir a disponibilidade de alimentos durante os períodos de escassez e para preservar a qualidade dos alimentos por períodos mais longos. Essas técnicas variam amplamente de acordo com a região, o clima e os recursos disponíveis. A salga é uma técnica antiga que envolve a adição de sal aos alimentos. O sal atua como conservante por meio da redução da atividade de água e criação de um ambiente hostil para micro-organismos. A salga também pode envolver a utilização de ervas e especiarias que têm propriedades antimicrobianas. A fermentação é um processo químico em que micro-organismos como bactérias e fungos convertem carboidratos em álcool, ácidos orgânicos ou gases. Povos indígenas muitas vezes fermentavam alimentos como legumes, leite e peixe. Além da preservação, a fermentação também pode melhorar o sabor e a digestibilidade dos alimentos. A secagem é uma técnica comum de conservação de alimentos utilizada por muitas comunidades indígenas. Ao remover a umidade dos alimentos, as reações químicas que levam à deterioração são desaceleradas. Povos indígenas muitas vezes secavam peixe, carne, frutas e vegetais ao sol ou através de métodos de defumação. A base química aqui é a redução da atividade da água, que é crucial para o crescimento de micro-organismos responsáveis pela deterioração. A defumação é uma técnica que envolve a exposição dos alimentos à fumaça gerada pela queima de materiais vegetais. A fumaça contém compostos químicos como fenóis e aldeídos, que têm propriedades antimicrobianas. Esses compostos ajudam a inibir o crescimento de bactérias e fungos nos alimentos, contribuindo para a sua preservação. Exemplos e relatos históricos. A conservação de alimento entre as diferentes tribos indígenas nas Américas era uma prática fundamental para garantir o suprimento de comida durante os períodos de escassez. Um dos métodos mais conhecidos era a secagem de alimento. Por exemplo, os povos nativos norte-americanos, como os navajos, usavam a técnica de secar a carne de bisonte ao sol para criar o charque, uma forma de carne seca que poderia ser armazenada por meses. Além disso, muitas tribos usavam o tabaco, cujas folhas eram usadas para preservar o alimento, uma vez que o tabaco contém propriedades antibacterianas. Outra técnica comum era a defumação. Os indígenas americanos construíram cabanas especiais para defumar a carne e o peixe, que ajudava a preservá-los e dar-lhes um sabor defumado. Além disso, a preservação de alimentos era frequentemente associada ao uso de sal ou salmoura. Isso permitiria a conservação de peixes e carnes, tornando-as mais duráveis. Essas práticas variam de acordo com a região e as condições locais, mas a capacidade de conservar alimentos desempenhou um papel crucial na sobrevivência das populações indígenas, permitindo-lhes armazenar alimentos por longos períodos e reduzir o desperdício. Impactos na sociedade e na evolução química.
As técnicas de conservação de alimentos desenvolvidas pelos indígenas ao longo dos séculos tiveram um impacto significativo na sociedade e contribuíram para a evolução dos conhecimentos químicos. Essas práticas eram essenciais para garantir disponibilidade de alimentos durante períodos de escassez e para prolongar a vida útil dos produtos alimentícios. Agora nós vamos ver alguns aspectos desse impacto. Primeiro, preservação da alimentação. As técnicas de conservação de alimentos permitiram que as comunidades indígenas armazenassem alimentos por longos períodos. Isso foi crucial para enfrentar períodos de escassez, como invernos rigorosos ou secas prolongadas, garantindo uma fonte constante de nutrição. Segundo, conhecimentos empíricos. As práticas de conservação de alimentos desenvolvidas pelos indígenas eram muitas vezes baseadas em observação cuidadosa e experimentação ao longo do tempo. Embora não possuíssem conhecimentos químicos formais, eles adquiriram um entendimento prático dos processos químicos envolvidos na preservação de alimentos, como a fermentação, a desidratação e o uso de condimentos. Contribuição para a ciência alimentar. À medida que a sociedade avançava, os métodos tradicionais de conservação de alimentos forneceram a base para o desenvolvimento de técnicas mais avançadas na ciência alimentar. A compreensão das propriedades químicas dos alimentos e de como esses processos afetam a segurança e a qualidade dos alimentos tem raízes nas práticas indígenas de conservação. Transmissão intergeracional. O conhecimento dessas técnicas era passado de geração em geração, contribuindo para a preservação cultural e o desenvolvimento de práticas sustentáveis. Esse método promoveu a continuidade de técnicas de conservação específicas, incluindo os conhecimentos químicos subjacentes a esses processos. Desenvolvimento de métodos tradicionais. Muitas técnicas de conservação de alimentos indígenas eram baseadas em processos químicos, como por exemplo o uso de sal para preservar carne ou peixe, que envolve a ação química do sal na inibição do crescimento bacteriano. Também tem o processo de fermentação, usado para produzir alimentos como chucrute, quinte e produtos à base de soja, que também envolve reações químicas complexas.